Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós lemos em Romanos, capítulo 3, versículo de número 9 até... Vai dar uma parte nesse final de mês e outra parte no mês de... Saúdo a todos com a paz do Senhor. Desconecta. Nós lemos em Romanos, capítulo 3, versículo 9 até o versículo de número 23. E esses versos, eles têm um caráter evangelístico. O tema da mensagem que eu gostaria de passar para cada ouvinte que escuta aqui nesta noite, Aleluia. é um tema muito importante para a mensagem do Evangelho. Esse tema é conhecido na academia como depravação total, que é a natureza humana, que é completamente pecaminosa. Vamos iniciar. O capítulo 3 de Romanos, na sua segunda epígrafe, versículo 9, começa com Paulo fazendo uma pergunta a cada membro da igreja de Roma. Paulo inicia com a seguinte pergunta: pois que somos nós mais excelentes? Paulo responde à pergunta: de maneira nenhuma, porque antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, aqui Paulo já começa a apresentar sua argumentação no texto. Ele fala que os judeus e os gregos estão debaixo do pecado. E para provar que ambas as pessoas, ambas as tribos, ambas as nações, todos estão debaixo de pecado, Paulo agora utiliza-se do Salmo de número 14, versículo 1 ao 3, ou Salmo 53, 1, para referenciar uma argumentação. E ele fala: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Paulo agora começa a desenvolver o seu argumento. E ele começa a falar sobre a manifestação do pecado em nossas vidas. Paulo argumenta que não há um justo, não há nenhuma pessoa santa, não há nenhuma pessoa justificada a ponto de dizer que não tem pecado. Não há uma pessoa que não cometeu pecado, desde o judeu até o grego. Em outras palavras, Paulo está dizendo, desde aqueles que seguem a lei de Deus nos tempos atuais, os cristãos, nós, e aqueles que estão lá fora, que aqui é referenciado como gregos. E Paulo fala o porquê. E Paulo continua falando o seguinte: a sua garganta é um sepulcro aberto. Paulo está desenvolvendo agora para o seguinte tópico, o seguinte tema. Ele inicialmente falou sobre como o pecado está sobre todos. E agora ele está falando sobre como o pecado age sobre todos. Paulo começa falando sobre como o pecado entra na gente, como o pecado está na gente, como ninguém escapa dessa natureza pecaminosa. E agora ele fala as consequências dessa natureza pecaminosa dentro de nós. E ele fala o seguinte: a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura.
Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Agora que Paulo está desenvolvendo a quebra da lei. Paulo aqui está falando sobre esta lei. A lei que nos dá consciência do pecado. Ele está falando aqui as leis. Ele está fazendo referência aqui à lei de Moisés. Ele está falando aqui sobre engano, mentira. Está falando sobre maldição, assassinato. Ele está falando sobre as consequências do homem ter o pecado. Todo homem, por ter o pecado, a sua carne deseja pecar. Paulo está falando que não há um justo sequer sem pecado. Não há ninguém que tenha a capacidade de dizer: eu não desejo pecar. Por que isso? Porque a nossa natureza é inclinada para o pecado. Não há nenhuma pessoa que tem capacidade de dizer que é santo. Porque a nossa carne é uma bússola que toda vez está apontando em direção ao pecado. O magnetismo que tem nessa bússola sempre está preso ao pecado. Não há um sequer que consiga fugir do pecado. Desde o judeu que tem a lei e aos gregos, não há nenhum que tem a liberdade dessa bússola que nos inclina para o pecado. E porque nós somos inclinados ao pecado, em nós há desejos pecaminosos. E todos pecaram. Por mais que alguns pecados sejam até nem notáveis. Algumas pessoas chamam esses pecados de pecados aceitáveis. Por exemplo, quando você era criança, você roubou uma caneta na escola. Isso é um pecado, você está furtando. Mas ninguém leva em conta. Por exemplo, quando era jovem, entrou em uma briga e quase matou alguém, você pecou. Então, esse pecado está dentro de nós, desde quando éramos pequenos e até quando nós crescemos, esse pecado nos acompanha. Não há um sequer que é livre desse pecado. E o que é esse pecado? Esse pecado não é uma ação. O erro de nós, cristãos, muitas das vezes, é levar o pecado como se fosse fazer algo. O pecado não é fazer algo. O pecado é a nossa natureza. Se você é humano, você tem pecado. Aleluia. E essa natureza te faz a errar. Te faz a ir contra a natureza da lei de Deus. Na Bíblia, há 3 leis. Meu caro ouvinte, eu peço que você escute isso. A primeira lei. Aleluia. A lei moral de Deus. A segunda lei. A lei de Moisés. A terceira lei, a lei da graça de Deus. Primeira lei, a lei moral de Deus. Paulo aqui desenvolveu sobre como o pecado está em nossa vida, em como nós temos uma sensação maligna. A diferença da gente para o diabo é que há uma lei moral de Deus sobre a gente. Aleluia. Como assim, irmão Felipe? A lei moral de Deus está sobre nós. Quando você pensa em algo, por exemplo, ali está R$100 no chão, aquele menino ali acabou de derrubar os R$100 dele no chão. Eu pego e levo para mim ou devolvo. A tua carne deseja pegar e sair correndo e não avisar para ninguém. Mas a lei moral de Deus pesa na tua consciência e diz: Aleluia, glória. eu não devo fazer isso. Isso é errado. De onde surge essa natureza? Essa natureza não vem de uma evolução humana. Essa natureza não vem de nada disso. Essa natureza vem de Deus. Não há explicação alguma além de Deus em nossas mentes, atuando com a sua graça. A lei moral de Deus é a manifestação da graça de Deus sobre nossas cabeças, nos livrando do pecado. Porque se não fosse a lei moral de Deus, a gente matava.
Se não fosse a lei moral de Deus, a gente roubava. Se não fosse a lei moral de Deus, a gente brigava. Se não fosse a lei moral de Deus, a gente mentia. Se não fosse a lei moral de Deus, a gente cometia qualquer tipo de pecado sem nenhum peso na consciência. O que nos faz não pecar é a graça de Deus se manifestando em nossas vidas como lei. Meu caro ouvinte, sabe por que você pensa em fazer algo errado e não faz? É porque a lei moral de Deus está sobre a tua cabeça avisando que a graça dele ainda está podendo afirmar, que a graça dele pode se manifestar na sua vida. Meu caro ouvinte, a lei moral de Deus se manifesta na tua mente. Você tem consciência disso. Você sabe o que é certo e o que é errado. O que é certo, o que é errado. Isto está na sua consciência. Segunda lei, a lei de Moisés. A lei de Deus, moral, está sobre todas as cabeças. A lei de Moisés está para nos explicar o porquê essa lei está na nossa cabeça. A primeira lei, a gente sabe que está atuando em nossa cabeça, mesmo a gente não ouvindo o Evangelho. A segunda lei é a lei que Deus revela no Antigo Testamento, a lei de Moisés. E essa lei é a explicação do porquê a gente tem esse sentimento. Do porquê a gente tem essa sensação. E agora Paulo fala sobre a lei de Moisés como o seguinte: ora, nós sabemos que tudo o que a lei de Moisés diz aos que estão debaixo de sua lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Agora Paulo está desenvolvendo a lei de Moisés. A lei de Moisés é a explicação de Deus para o porquê não devemos pecar. A gente sabe que matar é errado, mas por que matar é errado? A gente sabe que mentir é errado, mas por que mentir é errado? A gente sabe por que roubar, eu acho que eu já falei, roubar é errado. Mas por que a gente sabe que roubar é errado? A lei de Moisés explica que é porque Deus plantou em nosso coração uma semente. E essa semente é a lei moral de Deus que se manifesta em nós para seguirmos a lei. Até mesmo quando nós não seguimos ela, via mente, via conhecimento a ela. Mas esse seguir a Deus não significa que nós somos salvos. Você não é salvo por fazer a obra de Deus. Você não é salvo porque você não mente. Ninguém é salvo pelo que faz. Ninguém é salvo pelo seu livre-arbítrio, porque eu já desenvolvi aqui que o livre-arbítrio é por pecado. Teu livre-arbítrio é pecador, não tem livre-arbítrio bom. Ninguém aceita por livre-arbítrio. É a graça de Deus que faz você se converter. Aleluia! A gente está sempre empinado para o pecado. É uma bússola para o pecado. A lei moral de Deus se manifesta para mostrar que muitas das vezes a gente não deve seguir essa bússola. E a lei de Moisés está explicando o porquê a gente não deve seguir essa bússola. Mas Paulo aqui está falando: o que tu faz com a lei de Deus é inútil. É inútil você fazer algo para Deus sem a graça, sem a atuação da graça. É graça de Deus em sua vida, meu caro ouvinte, Glória! que pode te salvar. Não são as boas ações. Paulo desenvolve falando: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas e dos profetas, da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Por que não há diferença, Paulo? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E como a gente pode escapar desse pecado, Paulo? E sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É a graça de Cristo Jesus que nos liberta do pecado. Não é as nossas ações. Não é o que a gente faz. Não é porque a gente é bonitinho. Não é porque a gente é mais correto. Não é porque a gente é mais inteligente. Não é porque a gente é mais humilde. É mentira. Se alguém falar isso é mentira, escape. É porque a graça de Cristo Jesus se manifestou em nós.
de forma salvífica. O que é isso, irmão Felipe? Ele te escolheu para ser salvo e ele te convida para ser salvo. Glória! Glória a Deus. Aleluia. Mas por quê? Quando nós fazemos coisas boas, a gente não agrada a Deus. Sabe por quê? Tudo que é feito sem Deus é pecado. Até a maior bondade do mundo é pecado sem Deus. Vou explicar através de uma parábola. Um grande mestre ensinou aos seus discípulos a lutar para o bem, lutar com um propósito, ajudar as pessoas carentes. Os discípulos aprendem a lutar e é uma coisa boa você saber lutar. O irmão Ian aqui, ele luta. É bom você saber lutar. É bom saber defender você e o próximo. Mas esses discípulos, quando cresceram, o mestre saíram do caminho que o mestre ensinou e agora lutam. Lutar é bom. Mas agora eles lutam pelo seu próprio ego, pela sua própria vontade. E isso somos nós quando nós lutamos, quer dizer, quando nós agimos de santidade, entre aspas, sem Deus. Nós estamos dizendo para Deus: olha, não preciso de tu para ser correto, não. Mas isso é mentira. Isso é mentira de Deus. Quer dizer, isso é mentira da carne do homem, perdão. Isso é uma mentira que o homem diz: eu consigo chegar a Deus pelas minhas próprias obras. É mentira. Aleluia. Você só chega até a Deus pela graça dele. Aleluia. Porque a tua natureza é pecadora. A minha natureza é pecadora. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. É verdade, Deus. Eu já vou finalizar. A graça de Deus se manifesta gratuitamente. E como? Pela redenção que é em Cristo Jesus. Não tem mérito humano para a salvação. Não tem ato humano para a salvação. É tudo graça de Deus. Aleluia. E a conclusão e finalização dessa mensagem, meu caro ouvinte, é a seguinte que eu quero lhe passar. Todos estão debaixo do pecado. Todo mundo peca. Todo mundo erra. Aleluia. Glória. Mas a graça de Deus, com misericórdia, se manifesta sobre nós e consegue nos livrar de nossa condição de depravação total. Consegue nos livrar da condição que nos leva ao pecado. É Cristo Jesus quem nos livra do pecado. Glória a Deus. E eu concluo com a seguinte frase: não é ruim você ter pecado, é mal. A sua natureza é horrível. Mas você ter uma natureza ruim não é você tem uma natureza ruim, completamente doente, é algo maravilhoso. Como assim algo maravilhoso, meu Felipe? Há uma frase de um grande pregador e um grande teólogo que ele fala o seguinte: nós nos tornaremos muito mais admirados pelo nosso médico se nós não conseguimos encontrar uma salvação para a nossa doença. Quando a gente vê que o pecado não tem libertação por obra, não tem como a gente fazer nada, é aí que a gente se admira pelo grande médico que é Deus, porque Ele cura a doença do pecado. É maravilhoso, porque Deus, com sua graça, Ele quer te libertar do pecado. Glória a Jesus. Se há alguém que escuta essa mensagem e gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador, se tiver coragem de vir aqui, venha. Se quiser aceitar do seu quarto, faça uma oração agora e aceite Ele como seu Salvador. Aleluia! E eu agradeço a oportunidade.